Tiago, capítulo 2, versículo 14. Me parece, não sei se eu estou enganado, que ficou frio. Depois checa aí para mim, parece que ficou frio. Tiago 2, verso 14 é a nossa lição de hoje. Observe o que Deus vai tratar com a gente. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E é esse o nosso assunto de hoje, viu, irmãos? Nós vamos traçar um paralelo entre fé e obras. Esses dois itens são inseparáveis. São inseparáveis. Aí, ao longo da mensagem, vamos fundamentando. Mas a verdade principal é o que o texto já disse, que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta a pessoa agora pintar uma imagem de que está cheia da fé. Não adianta a pessoa pintar uma imagem de ser santa ao extremo, de estar debaixo de uma nuvem de glória, se ela não exercita essa fé na prática, se ela não materializa esta fé. Se não houver obras, entenda hoje obras como atitudes, como materializar isso. Se não houver materialização desta fé, ela não é assim tão iluminada e tão cheia de fé como diz que é. Então perceba você que as duas coisas precisam andar juntas. Quando eu falo obras, alguém talvez se confunde e pensa que é apenas a situação assistencialista. É o fato de ser generoso com o próximo, é o fato talvez de doar cestas básicas, é o fato de estender a mão ao próximo, tudo isso é bonito, assistencialismo é bonito, o povo de Deus deve fazer, o texto até diz que é errado você despedir alguém que está com fome e dizer, paz, vai na paz, e a pessoa está com fome, ela além da paz está precisando de quê, irmão? Está precisando de comida. Então, o que o texto está dizendo é que nós não podemos viver uma fé teórica.
Nós não podemos viver um evangelho teórico, um evangelho em que se fala bonito e faz feio. Não se pode ser assim. E em cima dessa lição, que a fé sem obras é morta, eu lhe mostro o que está em Mateus 5, verso 13. Mateus 5 foi a primeira pregação de Jesus depois do batismo. É aquele capítulo que começa falando sobre as bem-aventuranças, o sermão do monte, o sermão da montanha, e alguém ainda chama de as beatitudes. É o mesmo sermão. Mas eu já salto para o verso 13. Olha o que o verso 13 diz em Mateus 5. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Olha o 16, que impressionante. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que precioso isso, irmãos. Então a Bíblia está falando que tem de haver obras. Nós não podemos agora ficar só no campo da filosofia, falando bonito que é uma beleza, gastando a gramática de passar inveja no finado Aurélio, que levou o nome até o dicionário. Podemos talvez querer falar bonito, mas isso não vai resolver. O Senhor não quer que vivamos só de falar, só de promessas, só de teorias. Pelo contrário, nós precisamos praticar isso. Viver o que a Bíblia orienta, o que a Bíblia ensina. De modo que essa era a queixa de Jesus, irmãos, para um grupo chamado fariseu. A Bíblia diz que Jesus vinha com força, dizendo para eles que ele não aprovava o jeito do fariseu seguir a vida, porque eles falavam bonito e faziam feio. Eles falavam, de fato, os textos sagrados, mas era aquela máxima que a gente já ouviu, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E não é assim que deve ser. Você tem de ser a luz do mundo e também o sal da terra. Agora, se esse sal não salga nada, se essa luz não clareia nada, qual é a razão, irmãos, de sermos crentes? Qual é a razão de nos chamarmos cristãos, se não ilumina nada e não salga nada, não tempera nada? Aí o Senhor diz no 16, observe outra vez, então para que as pessoas vejam as vossas boas obras. Então as obras precisam ser vistas. As obras precisam ser notadas. Não é para se aparecer, não é para se exibir, não. Mas através das boas obras, está dizendo a Bíblia que as pessoas verão as boas obras em você e entregarão glória para Deus. As suas boas atitudes, as suas boas obras levarão louvor para o Senhor. E você diga graças a Deus. Pessoas que se colocarão na posição de resposta de oração para alguém. Pessoas que se colocarão, sabe, como uma mão amiga na vida de alguém. E esse alguém pode ser você. E essa pessoa, quando cruzar o seu caminho, dirá: puxa, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Que dia lindo que eu te encontrei. Que oportunidade incrível do nosso caminho ter se cruzado. Deus levando glória porque você tem boas obras. Sabe onde mora o problema?
Tem pessoa que se diz crente, mas é um sal que não salga. É uma luz que não ilumina. Então, em outras palavras, como diria um professor meu, ainda lá do ensino fundamental, falava isso, claro, brincando, não influi nem contribui. Não aumenta nem diminui. É um crente assim, meio 007. Não acrescenta em nada. E está errado. Agora, repito, não confunda essa dádiva ou esse trabalho de obra, de atitude, com salvação. Pegue nota, deixe aí anotado, Efésios 2, verso 9, está dito que a salvação, ela não é por obras. Não misture as coisas pensando que através das obras que seremos salvos. Não, esse não é o entendimento correto. Nós somos salvos pela fé através da graça de Cristo, da graça divina, que no abrir dos meus braços te refresca a memória. Nós fomos salvos e somos salvos através da redenção de Cristo no Calvário. E você diga amém por isso, né? Mas, em relação às atitudes, em relação às obras, elas virão para darmos glória para Deus. Eu lembro como hoje, eu citei mais cedo e repito agora, talvez esse amigo até ouça esse recado já que estou gravando. Mas ele trabalhava lá na televisão, lá no Rio de Janeiro, quando eu lá morava. Gente boníssima esse moço, Tuninho o nome dele. E ele então, hora ou outra, quando alguém estendia a mão, um ato de gentileza ou um ato de humanidade, ele virava para esse alguém e falava assim, sabe aquele olhar firme, não era um olhar vazio não, aquele olhar firme assim, olho no olho, e dizia, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Quer dizer, ele está agradecido pelo ato de bondade e dizendo, Senhor, obrigado por essa amizade. Você entende? Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida do fulano, obrigado, obrigado. Entregando louvores a Deus através de um ato de bondade. Eu abro parênteses de novo, sem fugir da mensagem. Seja você resposta na oração de alguém, irmão. Se coloque você na brecha, como diz o texto lá, de Esdras ou Neemias. Se coloque você naquela posição de ser parceiro de alguém, quem sabe até nas orações. O nome do Senhor será glorificado. Amém, gente? Mas eu prossigo, o texto não para aí. Tito, capítulo 2, traz uma recomendação do apóstolo Paulo para Tito. E são algumas recomendações que valem, claro, para nós, né? É um recado dizendo as atitudes, dizendo as obras que deve haver nas mulheres, crianças, adultos, idosos, está tudo muito esclarecido. O versículo 1 em diante diz bem assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, falando sobre bebedice, mestras no bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, santas, respeitosas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, olha como a lista é grande, né? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Olha o 7, que poderoso. Em tudo te dá exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã
irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Puxa! Então, a Bíblia está dizendo que as obras, as atitudes, o cristão tem que pôr isso para fora. Não é para ficar só guardando para si. Tudo aquilo que Deus investe em você, tudo aquilo que Deus ensina a você, tudo aquilo que Deus trata com você, muitas dessas coisas é para que seja compartilhado, é para que seja externado, porque uma fé inoperante, uma fé ociosa, não é uma fé poderosa. A fé que temos, ela precisa ser externada. Conta-se uma história, uma ilustração. Um motociclista vinha se exibindo diante dos amigos e da plateia. Vinha ele em uma roda só e fazia lá suas peraltices. Daqui a pouco vinha ele, fazia o zerinho, isso e aquilo, e acelerava e fazendo aquelas firulas com a motocicleta. Daqui a pouco ele volta, atenção à plateia e diz, e tem mais uma, vocês não viram ainda nada. Agora eu vou rampar com a moto, quer ver só? E vinha ele se exibindo e acelerava a moto e pulava longe. Daqui a pouco ele voltou ainda mais faminto, tirou o capacete e falou, vocês não viram nada. Eu ainda tenho muito mais para mostrar. Agora eu vou pular mais alto ainda, numa distância maior ainda, e tem mais. Eu quero convidar alguém da plateia. Não apareceu um. Imaginaram, né? Eu vou com esse maluco nada. Eu vou nada. Pegando esse texto emprestado, tem gente que gosta de ficar na plateia aplaudindo, até acha bonito, até acha ousado, falando às pessoas se superarem. Mas ela não tem a ousadia de praticar a própria fé. Você entende? Aplaude para os testemunhos dos outros, mas ela mesmo não tem a ousadia dela praticar esta fé. Não é falando sobre fazer peraltice no trânsito, mas é sobre, se você tem a fé, você subiria na garupa da moto. Você entende o que eu estou dizendo? É exatamente, você se lançaria, creria, acreditaria. Esse mesmo texto de Tito, eu vou ler agora de novo, mas agora eu vou ler na linguagem de hoje. Vai aparecer na tela, observe pela tela, vai ficar diferente da leitura da sua Bíblia. Mas é sinônimo, olha o verso 2. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, a ser prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os mais jovens a serem prudentes. Olha o 7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Não quer dizer que não possa ser contente e alegre, mas levar o ensino a sério. Verso 8. Use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem,
todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Por que eu fiz questão de ler esses textos? Os textos estão falando de que se a fé não for externada com atitude, ela é morta. Não adianta a pessoa se gabar dizendo que tem muita fé e não externa 0,5% do que ela diz que tem. A fé, ela precisa ser exercitada, precisa ter atitude. E eu não falo nem só atitudes de fé para o milagre, mas atitudes de fé para a vida cristã. É tão triste, irmãos, que tem pessoas que se dizem de Deus, mas não externa atos de bondade, atos de gentileza, atos de, nada disso. E se diz de Deus. Puxa, se nós externássemos mais em atitudes aquilo que Deus trata conosco, isso de um modo geral, sem dúvida teríamos um mundo melhor. Porque o Evangelho nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. O Evangelho nos ensina: não furtarás, não roubarás, não prostituirás. Nós não podemos ser aqueles que têm uma fala bonita e nada pratica. Não pode. Já falei repetidas vezes aqui, é aquela pessoa que finge que está aprendendo, o pregador finge que está ensinando e fica todo mundo em um grande fingimento. Não, isso não pode se escrever entre nós. Nós precisamos viver o Evangelho na prática. Nós precisamos ser cristãos fora das quatro paredes de um templo. Mesmo no virar da curva, mesmo quando os olhos de alguém não nos alcançam, nós precisamos viver essa aula prática. Evangelho de João 21, verso 15, trata a respeito de um homem chamado Pedro, o discípulo de Jesus. Sabemos que ele negou Jesus quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Negou o Senhor por 3 vezes. Dias depois, no Cristo já ressurreto, fez para ele 3 perguntas se o amava. Mas vamos ler para compreender. Verso 15 do Evangelho de João 21. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse então Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer Jesus uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu já ouvi estudos de pregadores falando sobre cordeiros e ovelhas e trazendo um estudo muito interessante, mas não é a mensagem de hoje. O que é a mensagem, para completar o nosso entendimento? O Senhor perguntou para Pedro quantas vezes? 3 vezes. Um entendimento já muito abençoado é que foi uma reafirmação. Para quem lá atrás negou o Senhor 3 vezes, o Senhor agora pergunta a ele por 3 vezes se o amava, como se fosse uma reafirmação, como se fosse apagando a imagem ruim de tê-lo negado lá atrás. Mas também não é essa a mensagem. Pois qual é a mensagem? Jesus perguntar: você me ama? Amo, sim, Senhor. Apacenta. Perguntou pela segunda vez: você me ama, Pedro? Eu amo, sim, Senhor. Pois apacenta. Perguntou a terceira vez: você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Puxa, Senhor, estou até constrangido do Senhor me perguntar já pela terceira vez. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta. Então, qual é a palavra de ordem, irmãos? Qual é a palavra de ordem de hoje? Jesus, então, estava dizendo: Pedro, se você me ama,
Você precisa externar isso em atitudes. Para você, Pedro, eu quero que você apacenta. Eu quero que você apacente o meu rebanho. Você é um servo de Deus, Pedro. Eu te dei uma missão e essa missão não vai ficar comprometida. Apacenta, faça o trabalho que eu te ordenei. Alguém talvez aqui, a palavra não seria apacenta. Talvez você diz, pastor, eu não tenho a vocação ministerial, pastoral, eu não me imagino com microfone, coisa do tipo. Tem gente que pensa que talvez seja apenas isso. Não, para Pedro a missão foi apacenta, mas para nós, de um modo geral, eu repito, externa em obras. Você ama ao Senhor? Externa então seu amor ao Senhor. Amém, gente? Externa, precisa ter isso em atitude. Eu acho incrível como às vezes a gente poupa, irmão, de demonstrar, de externar. Tem pessoas que são tanto assim reservadas, você sabe bem o que eu estou dizendo. Às vezes não fala nem para os filhos que os ama. Às vezes não fala nem para o cônjuge que os ama. E quem sabe em uma situação fúnebre chora amargamente por não ter dito, não ter falado, por não ter valorizado. Quem sabe não imaginava que o último dia foi aquele que saiu de casa e você nem bom dia respondeu. Entende o que eu estou falando? Às vezes um remorso ficará. Mas voltando para o assunto espiritual, se você ama o Senhor, externa isso em atitudes de amor. Se você respeita o Senhor, externa isso em atitudes de respeito. Palavra de ordem para nós, ser crente de verdade. Ser filho de verdade. Palavra de ordem para nós, não ficar só na teoria, não ficar só no mimimi, não ficar só nos falatórios, no falar bonito. A Bíblia diz que até os demônios creem, irmão. Até eles creem nisso tudo, porque eles foram, em aspas, expulsos da glória, e nós bem sabemos a história, então eles conhecem isso tudo, irmão. Não é só conhecer, não é só falar, é viver. Você entende a diferença? Então, o recado de Deus para nós hoje, fé e obras andam juntas. E a palavra de ordem é, sejamos cristãos na prática. Não só nas filosofias. Eu não tenho problema nenhum de discursos filosóficos, discursos motivacionais, não tenho desconforto nenhum. Mas eu não posso ficar só no discurso e esquecer a prática. A prática de estender a mão ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo, a prática de fidelidade ao cônjuge. Você entende o que eu estou falando? O evangelho na prática. Palavra de Deus para nós. Você já entendeu o mistério, né? Nós precisamos ser então cristãos mais práticos, sabe? Cristãos que praticam os ensinos. Eu tenho aprendido com Deus, e Deus vem tratando comigo nos últimos dias, de que teoria já temos muito. Muitas pessoas falando bonito, mas infelizmente não são todas que praticam as lições em que aprendeu, que está ali sendo um crente praticante, depois que inventou-se a expressão católico não praticante. Eu acrescento para as outras religiões a mesma coisa, crente não praticante, evangélico não praticante, né? Filho de Deus não praticante, tá feio, não. Tudo aquilo que aprendemos, a gente precisa externar isso em atitudes. Eu não prego de novo, porque a mensagem já falou por si. Espero que Deus tenha tocado e alcançado teu coração. Está chegando a hora, ou é chegado a hora, de externar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Compartilhando com alguém, sendo generoso com alguém, sendo um servo de Deus, quem sabe se tornando até um cooperador na obra de Deus, quem sabe futuramente até alistando-se ao exército de pregadores, enfim. As mensagens e os recados que Ele nos dá não é só para a gente ficar obesos espirituais, para compartilhar, externa isso e abençoe alguém. Tudo bem? Eu oro e completo. Deus de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Obrigado por estar apostando em nós. Obrigado por estar nos ensinando lições.
Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim e queremos sim, Senhor, externar tudo aquilo que estamos aprendendo, porque se a fé deixar de ser exercitada, se a fé deixar de ser movida, teremos muitos problemas, teremos muitas complicações. Pois eu peço, Senhor, coloca a sua mão, coloca mesmo, Senhor, a tua mão e dê juízo para tantos que estão só no campo da filosofia, no campo da teoria e pouca prática. Que o Senhor fale ainda mais aos nossos corações. Amém. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Desejando contato conosco aqui em Blumenau, aparece aí o QR Code e aparece também o nosso número. Você pode entrar em contato, mesmo que você seja de uma outra direção, seja de outro bairro, cidade, estado ou até de país. Aí você acrescenta, claro, o número, o código do país. Brasil é óbvio, 55. Tá bom? Deus te abençoe. Dia bom para nós, eu rogo de cá, de terras blumenauenses. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.